Vamos à palavra de Deus. Vamos meditar nessa noite. Daqui a pouco você vai ter uma reunião poderosa com o seu supervisor. Peço, amado supervisor, que você capriche hoje na sua reunião com o seu líder de célula. Terça passada nós tivemos conferência Rafá. Então, meu supervisor, você precisa ver mesmo como é que está o seu líder, compartilhar as vitórias do seu líder com os demais líderes da sua supervisão, fazer alguns apontamentos de algumas coisas talvez que esteja faltando, incentivar, inspirar, corrigir, tá bom? Então não se esqueça, essa reunião que faz parte do Tadel, essa reunião após a mensagem, ela é de fundamental importância. O líder da célula, ele tem que participar, mas deixa eu te dar uma dica, meu líder. Arrasta com você o vice-líder para ele ir aprendendo. Lembre que nós terminamos a palavra, uma série de mensagens semana retrasada, multiplicando da maneira de Jesus. Como é que Jesus multiplicou liderança? Então, através do exemplo, vai seguindo aqueles passos, traga o seu vice-líder, levante um líder aprendiz. Meu irmão, se você for fazendo e colocando em prática os passos que Jesus tinha, que ele fazia, não faltará líder na sua multiplicação, anfitrião. Traga o seu anfitrião para essa reunião, Wagner, não é? Traz o anfitrião é uma pessoa tão importante para nós. Você é formidável, você está abrindo você é como Obed-Edom, abrindo a sua casa para a arca, para aquele momento da reunião. Tenho certeza, querido, assim como Obed-Edom foi tão abençoado, sua casa também já está sendo e será ainda mais por você estar recebendo ali uma célula. Vidas estão sendo abençoadas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, amados? Glória a Jesus. Amado Espírito Santo, nos conduza neste momento. Inspire os nossos corações. Precisamos tanto do Senhor. Nas nossas extensões, agora todas elas estão também neste momento de inspiração, agora com os líderes. Vai fazendo os ajustes, os acertos. Eu me submeto à tua autoridade, teu domínio, controle. Toma minha mente, meu coração. Quero apenas ser boca do Senhor agora para o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Meu líder, antes de colocar o tema, não coloque ainda o tema no multimídia, mas eu queria que você pensasse em qual é o teu alvo como líder. Queria que você pensasse agora numa resposta. Qual é o seu alvo, o seu objetivo como líder? Está pensando? Eu vou perguntar para algumas pessoas aqui. Pastor, eu ainda não sou líder de célula, mas em nome de Jesus vai ser um líder poderoso. Já estou profetizando. Todo mundo, querido, recebe o Espírito Santo, é capacitado por este Espírito de Deus a você repartir, compartilhar daquilo que Ele te dá. Diga amém. Então eu olho para cada membro da igreja como um líder poderoso, porque é assim que Jesus olha para a gente. Mari, qual que é o teu objetivo, qual que é o teu alvo como líder? Fala alto para eu ouvir. Quando eu te pergunto, o que vem à mente? Pode falar. Almas, é uma boa resposta. Kennedy, qual que é o teu alvo, filho? Gerar discípulos. Linda resposta. Qual é o seu alvo como líder? Qual é o seu alvo? Eu gostaria de dar um alvo para você hoje. Eu gostaria de dar para você o alvo de todos os alvos.
Está certa a tua resposta? Está certa a sua resposta? E eu poderia perguntar e você poderia responder, multiplicar. Você poderia dizer tantas coisas, adorá-lo. Mas eu vou te dar um alvo, e você vai se concentrar nesse único alvo durante toda a sua vida. Diga amém. Aí tem gente que fala assim, mas eu nem te ouvi, pastor, mas eu não confio em mim. Então eu vou te dar esse alvo. Líder, o seu alvo é terminar aprovado. Diga, o meu alvo é terminar aprovado. Mais uma vez, o meu alvo é terminar aprovado. Melhor que começar bem é terminar bem, filho. Se você colocar esse alvo diante dos teus olhos, você vai ser sempre apaixonada por almas. Você vai sempre gerar discípulos. Você irá sempre adorá-lo, servi-lo, porque o teu alvo é terminar aprovado. Palavra de Deus em Jeremias 29, versículos 12 e 13. Jeremias capítulo 29, versículos 12 e 13. E então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. De todo o coração. Diga comigo, de todo o coração. Queridos, esse deve ser o teu objetivo, meu líder. Quando nós colocamos alvos, como por exemplo, eu posso ver ali, a região azul 110, a amarela 100, a roxa 90, a outra, queremos encerrar o ano com 480 células em 2016. Uau! É um alvo lindo, é um alvo que nos traz alegria, desafios, é um bom alvo. Sim, é um bom alvo. Ano que vem nós vamos rever nossos alvos. E queridos, mas este alvo não nos define. Este tipo de alvo não vai definir o tipo de conduta que você tem que ter. No mundo lá fora, há muitas pessoas com metas a serem batidas. E desde que você bata metas, muitas vezes, os líderes, os chefes, muitas empresas não estão tão preocupadas com os artifícios, ou as atitudes, ou a tua postura, desde que as metas sejam alcançadas. Isso não se aplica à igreja. Porque o teu alvo é terminar aprovado. O teu alvo é terminar aprovado. Você só consegue, querido, chegar ao final aprovado se você colocar em prática Jeremias 29, se você o buscar de todo o seu coração. Diga comigo, todos os dias, todos os momentos. Tem uma coisa que quer atrapalhá-lo com relação a este objetivo. Você sabe muito bem que o nosso inimigo, ele não quer que você seja aprovado por Deus. O inimigo das nossas almas, ele não quer que você termine aprovado nem na sua família, nem na sua vida cristã na igreja, nem em lugar nenhum. Ele não quer. Ele quer interromper, ele quer parar, ele quer abortar todo tipo de sonho de Deus para você. E os sonhos que você sonha em Deus, todos, ele quer parar com isso. O meu objetivo, o meu alvo é terminar aprovado. Essa foi a tônica da reunião hoje que tivemos com a equipe ministerial, de manhã lá na nossa sala de reuniões. Terminar aprovado. Se os meus olhos me definem, como estudamos domingo, não são os meus resultados que demonstrarão se estou aprovado ou não,
mas sim o meu coração, o meu interior. Esse foi o objetivo e o caminho que a mensagem de domingo trilhou. Tem muitas pessoas, é claro que resultados acompanham aqueles que creem, aleluia, eu sei disso, mas há muitas pessoas que chegarão naquele dia e dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, e Jesus dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Eu já ensinei isso a vocês, vamos relembrar? Quando Jesus diz não vos conheço, é claro que Jesus sabe quem é, Ele é onisciente. Jesus está falando de intimidade. Não tem intimidade com vocês, não há relacionamento. Veja que as obras que eles realizaram, cura e libertação, não foram suficientes para com que chegassem ao final aprovados. Jesus falou: o meu nome tem poder, mas com vocês nem comunhão eu tenho. Há muitos líderes que só porque estão multiplicando acham que está tudo bem. Há muitos pastores, porque a igreja cresce, acha que está sendo aprovado por Deus. Meu irmão, a igreja cresce com ou sem pastor, porque o poder está no nome de Jesus e na unção do Espírito Santo. E quem convence as pessoas não somos nós, é o próprio Espírito de Deus que nos convence da justiça, do juízo. É Ele quem abre os nossos olhos espirituais para que possamos crer e entender, sim ou não? Então eu vejo muitos ministérios que estão crescendo, mas não são aprovados. E eu temo e tremo diante disso. O meu alvo, o meu objetivo é terminar aprovado. É terminar aprovado, filho. Você acha que tamanho de igreja me fascina? Não. Quando eu vejo as 3 celebrações de domingo, quando no término do culto das 17, aquela multidão de gente saindo, outra multidão chegando, o poeirão subindo, é gente entrando, é gente saindo. Meu irmão, eu me alegro, eu vibro, eu choro, eu me emociono, porque eu vejo que são vidas sedentas para ouvirem acerca do Evangelho, pessoas sedentas para glorificarem a Jesus. Eu vibro por conta disso, mas eu sei que não é o tipo de coisa que vai ratificar se estou ou não aprovado. O meu alvo é terminar aprovado por Deus. E se meus olhos me definem lá no interior, o Deus que eu sirvo é o Deus que conhece o meu coração. É o Deus que disse para Samuel: Samuel, você está vendo o exterior, meu filho, você está vendo a aparência, mas eu vejo o coração. Tem pastores que dizem assim: você é muito corajoso, vai ungindo o líder de célula, confiando. Falei: eu não conheço o coração das pessoas, mas eu sirvo um Deus que conhece. Mas você não tem medo? Não, o Espírito de Deus lança fora todo medo, porque Ele é um Espírito de poder, coragem, amor, moderação. Mas você confia? Claro que eu confio. O Senhor confia em mim? Eu não confiaria em mim mesmo, mas o Senhor confia em mim, não vou confiar nas pessoas? Eu não me promoveria como pastor, mas Deus fez isso comigo, eu não vou fazer com os outros. Mas se a pessoa falhar, nós vamos tratar para que ela seja restaurada. E se for um agente do diabo infiltrado, vai ser desmascarado, ou vai se converter, ou os anjos põem ele para correr, que não vai aguentar a manifestação da unção, da presença, do poder de Deus no meio do povo dele. Mas para isso, precisamos ser obreiros aprovados. Tem uma coisa que nos atrapalha com relação a esta aprovação. A primeira delas chama-se ativismo.
E talvez você possa imaginar: pastor, mas a tua palavra hoje é contraproducente com relação ao avanço e à multiplicação. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque quando você está envolvido apenas com o ativismo, quando você está envolvido apenas com a multiplicação, você multiplica 1, 2, 3 vezes, mas depois você para, desiste e volta tudo atrás. Mas um líder que está comprometido em terminar aprovado, ele vai até o fim multiplicando e crescendo. Tem gente, meu irmão, que está ligada ao ativismo. Por isso que tem muita gente chegando aqui machucado de outras realidades. Você vai ouvir também aqui muitas coisas parecidas sobre crescimento, multiplicação, trabalhar, ser líder, porque isso tem que fazer parte da nossa vida cristã. Não temos autorização da parte de Deus de ficarmos inertes, parados, passivos, porque a Bíblia fala que a igreja avança. Se o inferno recua, só recua se a igreja avançar. Não é se o governo for bom, não é se o judiciário funcionar. O inferno só recua se a igreja avançar. E a igreja só avança se sair da inércia. Então nem eu nem você temos autorização para ficarmos parados. Mas o ativismo te impede de terminar aprovado, porque o ativismo cansa. O ativismo esgota. Você precisa, querido, entender que a sua agenda tem que ser controlada pelo Espírito Santo. Quando aquilo que você está fazendo está te deixando chateado dentro da igreja, tem alguma coisa errada. Ou você está fora do prumo, ou você está fazendo alguma coisa errada, ou meu irmão está fazendo só na força da carne. Cansar, todo mundo cansa. Quantas vezes já cheguei na igreja cansado, fisicamente, mas por dentro, no espírito renovado, por saber que estou fazendo a coisa certa, por saber que os frutos são os frutos do Espírito, que serão também reproduzidos na vida de muitas pessoas. Famílias serão tocadas, transformadas, histórias serão reescritas pelos dedos de Deus, pelo dedo de Deus. Eu creio, sinto e sei e vejo isso. Mas quantas vezes termino domingo à noite, depois da terceira pregação, moído, cansado. Parece que enfrentei o Holyfield no ringue. Mas lá dentro, coração vibrando. Então, cansaço é uma coisa. Agora, tristeza, esgotamento, vontade de desistir, como foi ministrado aqui há pouco, na hora do clamor. Ah, meu irmão, pode ter certeza, tem alguma coisa que está desconexa. Tem alguma parte que você não entendeu. Porque o trabalho pode cansar, mas é prazeroso. Quando é um ativismo religioso, se torna enfadonho. É onde as pessoas começam a desistir. Quem está entendendo o que eu estou falando? Qual que é o teu objetivo? Vamos falar igual crente vencedor? Qual que é o teu objetivo? Mas o ativismo vai querer te impedir de você terminar aprovado. A segunda coisa que muitas vezes te leva a não terminar aprovado é perder as oportunidades. Deus nos dá oportunidades. Hoje, quando vocês estavam aqui ajoelhados, eu fiz justamente essa pergunta. Se vocês estão dispostos a honrar essa oportunidade que Deus está dando de cuidar de pessoas. Oportunidade, é isso aí mesmo. É uma oportunidade. Fazer parte de um projeto tão grandioso. Tem gente que fica todo contentinho quando é chamado para algum evento, para alguma autoridade. Eu me lembro a primeira vez, quando num evento, estava lá prefeito, juiz, não sei quem. Aí, por favor, reverendíssimo pastor Marcelo, sentar à mesa de honra. Aí, a gente fica todo, sentar. Meu irmão, esse é o tipo de coisa que é uma vez, é bacana, desde que você dê as honras ao Senhor, mas isso aí, não soma nem subtrai.
Agora, cuidar de uma vida, ver uma vida que estava destruída, uma vida que estava debaixo, das garras do inimigo, casamento que estava terminado, acabado, ou prestes a ruir, filhos que estavam tão distantes, e o Senhor te dá o privilégio, a honra, a oportunidade de ser boca dele, naquele marido, naquela esposa, naquele filho, naqueles pais, e aquela história ser transformada. Meu irmão, isso não tem Mastercard que pague. Eu me lembro da primeira pessoa que eu tive o privilégio, a alegria de levar a Jesus. Eu não consegui dormir aquela noite de tanta alegria. Me lembro quando, lá em Chequina, no Mato Grosso do Sul, num treinamento missionário, nós fazíamos evangelismo, minha equipe e eu, numa fazenda que ficava, acho que uns 20 quilômetros, eu acho, de onde estávamos, 25, uma coisa assim, do outro lado da pista. E lá tem fazendas grandes, de gado, e estas fazendas tem muitas famílias morando ali, como se fosse um vilarejo. E tinha um pouco mais distante, nós íamos para lá e fazíamos 2 trabalhos. Um primeiro trabalho era o trabalho de alfabetizar aquelas pessoas. Era uma forma de servir e também chamá-las, reuni-las, porque a gente fazia isso num domingo. Então domingo o cara quer descansar, mas de repente ele tem a oportunidade de professoras chegarem lá, aí eles vinham. Então as mulheres davam aula de alfabetização e eu aula de evangelização. Eu ia evangelizá-los. E eu me lembro quando um senhor, já dos seus 60 e tantos anos, depois de vários domingos dando beabá lá da base, sabe quando você pega alguém do nada, que não conhece nada da Bíblia, e você vai, e de repente você apresenta Jesus, fala do plano da salvação, e aquela pessoa começa a chorar, se entrega. Meu Deus, aquele dia eu também não dormi, eu chorei de tanta alegria. Senhor, que linda oportunidade, que privilégio. Se você quer terminar aprovado, não perca as oportunidades que Deus te dá. A oportunidade de fazer algo você só tem nessa vida. Não existe reencarnação, você sabe disso. Lá no céu você não vai poder falar de Jesus para ninguém, porque lá no céu só vai ter gente convertida, transformada, remida no sangue do Cordeiro, com o corpo glorificado. Lá no céu você não vai poder discipular ninguém, porque não vai precisar, teremos a mente de Cristo. Aleluia! Lá no céu você não vai discipular ninguém, não vai precisar. Lá no céu você não vai precisar abrir célula, lá no céu não vai ter casa de paz. Tudo isso são oportunidades que nós temos aqui. Tem gente que chega aos seus 70, 80 anos e parece que de repente acordam. A vida passou, eu tenho que fazer alguma coisa. Pastor, de repente, meu irmão, tua saúde já não te permite mais. Quantos eu já não vi assim, Eliezer? Com lágrimas nos olhos. Eu queria tanto. Pois é, mas você perdeu a oportunidade. Por isso que a Bíblia fala da juventude. A força está na juventude. Os jovens correm. As oportunidades que nós recebemos do Senhor, precisamos aproveitá-las. É um privilégio. Não perca, não perca. Ei, a oportunidade de amar sua família você só tem aqui. Lá no céu ninguém casa nem se dá em casamento. Lá no céu você não vai olhar para os teus filhos que você teve aqui e tê-los lá como filhos, não. Teremos um único Pai, que é o Senhor. Estes relacionamentos aqui da terra ficam aqui na terra. Lá no céu será diferente. Você só tem a oportunidade de fazer a diferença aqui. Você só tem a oportunidade de perdoar aqui, porque lá no céu ninguém vai ficar ofendido. Pessoas que te magoaram, te traíram, falaram coisas que te deixou chateado, só aqui você tem a oportunidade de liberar perdão. Lá no céu não vai precisar.
Quantas oportunidades temos? Mas o diabo, sabendo que os nossos olhos nos definem, ele vai maquiando, querido, tantas coisas que a gente para e não consegue discernir. Eu quero, por fim, falar sobre algo que nos conduz a uma vida aprovada por Deus. Em último lugar, eu quero falar sobre intimidade. Diga intimidade. Fala bonito, intimidade. Queridos, vejam o que diz 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Vamos lá? Combati, leia bem forte comigo, vamos juntos. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. 2 Timóteo, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Leia comigo agora. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Procure apresentar-se a Deus. Qual que é o teu objetivo, líder? Qual que é o teu alvo? Terminar aprovado. Tem pessoas na palavra de Deus que começaram tão bem. Saul começou tão bem. Saul, quando eu vejo a experiência ali de Gileade, ele olha para a situação, todo mundo já chorava, estava tendo aquela situação como perdida, ali o povo de Gileade ia sofrer, ia morrer, mas o Saul, ainda não era rei, ele olha com fé, e ele se levanta, e Deus promove livramento, lá em Gileade, usando a vida de Saul. Aí o Saul, querido, depois é tido como rei, levantado como rei. Saul era um homem que temia o Senhor. Saul era um homem que profetizava. Começou bem, não começou? Uau! Mas terminou no suicídio. Terminou deitando sobre a própria espada. Terminou desaprovado. Uzias pega a nação numa situação tão difícil. A situação da nação era uma situação onde ela vivia uma crise terrível. E ele pega essa nação, a Bíblia fala que ele era ainda um jovem quando se tornou rei, e ele buscou ao Senhor, diz a palavra, buscou ao Senhor, e o Senhor o levantou, e o Senhor deu a ele sabedoria, o Senhor deu a ele unção, e ele cresceu, ele venceu batalhas. Depois de Davi, foi o rei com o maior número de conquistas. E diz a palavra, tendo se engrandecido, usurpou seu coração em orgulho, afastou-se do Senhor, e ele termina leproso. E essa lepra foi um castigo de Deus por desobediência dele. Desobediência de Uzias, por fazer o que não deveria fazer. Começou tão bem, mas terminou desaprovado. Temos homens como Davi, que começa bem, tropeça, erra, peca, mas tem um coração quebrantado, arrependido, chora, se arrepende, rasga as vestes, tira as vestes reais, se veste com roupas de saco, joga cinza na cabeça e termina aprovado. A gente tem o apóstolo Paulo, que em nome de Deus começa tão mal, perseguindo a igreja.
maltratando a igreja. Pessoas eram presas, até mortas, com o consentimento dele. Mas um dia ele tem um encontro com Jesus. E ele aprende o caminho da intimidade. E ele anda na intimidade com Jesus. Paulo experimenta grandes embates, grandes discussões teológicas. Mas ele fala para uma igreja lá em Corinto: olha, vocês estão preocupados. Quem é de Pedro, quem é de Apolo, quem é de Cristo, quem é de Paulo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não tenho ido até vocês com palavras de persuasão, com teologia. Eu tenho ido para demonstrar o poder de Deus. O poder de Deus só pode ser demonstrado através de uma vida de intimidade. Quantos de vocês ainda não conhecem quase nada da palavra? São novos convertidos. Conhecem pouco, mas estão crescendo. Mas já têm rompido mais do que aqueles que são doutores na teologia. Por quê? Porque o que vocês estão produzindo é fruto da intimidade. E há poder na intimidade. Esse é o segredo, filho, para você terminar aprovado. É você mergulhar na intimidade com Ele. Todos os dias. Se quiser sorrir, sorria. Se você quiser chorar, chore. Isso é intimidade. Junto com a minha esposa, eu já chorei, já sorri, já fiquei bravo. Isso é intimidade. Se você quer terminar aprovado, você tem que ser íntimo de Deus. Intimidade. Eu gosto do texto de Hebreus, que fala de Moisés. A palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 27, declara assim: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Interessante, irmão, porque como é que alguém pode ver o que é invisível? É uma frase um tanto que antagônica. Como que alguém vê o que não se pode, o que não dá para... É que a fé de Moisés era tamanha, como se ele pudesse ver. Isso chama-se intimidade. Eu queria que você, meu líder, crescesse cada vez mais e mais na intimidade com o Senhor. É nessa intimidade que a gente faz coisas que muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor não entendem. Tem algumas pessoas que eu conheço que conseguem desenvolver de uma forma mais profunda essa intimidade. Eu estou buscando, queridos, e cada dia eu quero mais. Mas eu vejo o pastor Judá, por exemplo, que esteve conosco aqui, pregando na conferência do Espírito Santo, e eu já falei, já citei ele aqui várias vezes. Mas ele é uma pessoa que aprendeu o caminho da intimidade, e ele se nega a ficar desconectado dessa intimidade em qualquer momento da vida dele. Nós, do 100% do nosso dia, às vezes passamos 10 na intimidade, quando conseguimos passar 10. Algumas pessoas conseguiram entender a profundidade disso e passam 90% na intimidade e apenas 10% fazendo as coisas. Para mim, essa é uma das chaves para terminarmos aprovado.
Esse é o desafio para o nosso coração, líder. Se você tiver isso, a multiplicação que corre atrás de você, os frutos é que correm atrás de você, porque Jesus declarou: os sinais acompanharão os que crerem. Os sinais acompanharão. Fique tranquilo, mas por favor, filho, não perca a intimidade, aprofunde a sua intimidade.